Oi, graça e paz, meus irmãos, boa noite. É uma satisfação estar aqui com essa igreja tão querida, tão amada, uma igreja que nós nutrimos muito carinho, admiração, então é muito bom estar aqui com vocês. E de fato eu posso testemunhar que o pastor Flauber gosta muito de jardim. Eu me lembro de uma certa ocasião que nós estávamos lá em Recife, no seminário, ele estava fazendo uma pós lá e ele se encantou com um pedaço de tronco de árvore e tentou de todo jeito trazer esse toco para Campina, né? De fato, ele gosta muito de jardim. É uma alegria estar aqui, meus irmãos. Letícia, minha esposa, não me acompanha hoje, ela teve um certo mal-estar à tarde, Aslan ficou cuidando dela, então ore por ela, né? Ninguém sabe se isso vai dar certo, espero que esteja tudo bem quando eu chegar em casa. Mas trago também um abraço da Igreja do Jardim, dos irmãos de lá, do conselho de lá, que vocês se sintam também abraçados nessa noite. Nós agradecemos a Deus pela obra que Ele tem feito aqui no meio de vocês, 9 anos, oficiais. Sabemos que tem muito mais tempo de pregação do Evangelho aqui. Então essa é uma noite especial, é uma noite de render graças ao Senhor, e com esse sentimento no coração, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas capítulo 3. E eu preciso ser muito enfático nessas menções, antes que você leia o texto, certo? Talvez você diga, pastor, você não disse que estava alegre, que texto é esse? Tem uma razão, eu explicarei. Gálatas capítulo 3, dos versos 1 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Convido os irmãos nesse instante a fazer uma oração, pedindo para que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e aplicá-la aos nossos corações com poder e com a graça que vem do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Celebramos a tua graça, a tua redenção, o teu cuidado com essa igreja local, Pai. Celebramos porque nós sabemos que o Senhor tem operado aqui, vidas têm sido transformadas, famílias têm sido abençoadas. Te louvamos e te pedimos que nessa noite especial, os nossos olhos estejam atentos para enxergar Cristo sendo esculpido diante de nós pela Tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos para escutar a Tua voz. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra e usa esse pecador para comunicar com fidelidade o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O que Deus espera de nós? Esse foi o tema que me foi proposto para essa noite. Esse tema, ele ecoa as palavras do salmista, que inclusive num dos cânticos, creio que foi o cântico que o coral da SAF, ele trouxe para nós aqui nessa noite, ele diz assim no Salmo 116, o salmista, ele fala que farei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Essa é a pergunta do coração que ele tem sido abençoado pela graça de Deus, e ele deseja responder a essa graça de uma forma que seja de fato aquilo que o Senhor espera.
Se nós estamos aqui nessa noite celebrando o que Deus tem feito na vida dessa igreja, cada um de nós individualmente e todos nós coletivamente, como igreja, também precisamos nos perguntar: o que o Senhor espera de nós? Como responder a essa graça? Como responder a tanto cuidado? Como responder à grandiosa salvação que recebemos em Cristo Jesus? O que Deus espera de nós? Como responderemos a Ele? Essa não é uma pergunta de fácil resposta. Porque se nós paramos para pensar na Escritura e na lei do Senhor, o Senhor espera muitas coisas de nós. A palavra de Deus nos orienta em vários aspectos de como viver e como responder à graça de Deus. Mas esse texto específico, ele fala sobre como a igreja deve responder ao Evangelho. E eu creio que ele é muito apropriado para nós, ainda que ele tenha palavras fortes. E às vezes ele traga até isso num tom negativo, mas eu quero trazer de forma positiva para a igreja nessa noite a resposta. O que a igreja do Catolé deve fazer? Como ela deve responder à graça de Deus que tem sido derramada aqui nesse lugar? Como a sua família deve responder àquilo que Deus tem feito? Como você e eu individualmente devemos responder a Deus de forma positiva? A carta aos Gálatas, ela é uma carta com certo tom de urgência, e às vezes ela é escrita de forma um tanto quanto dura. Aqueles irmãos, eles foram abençoados demais por Deus. Eles foram resgatados da idolatria através da pregação do Evangelho, e eles foram uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo, filhos da fé do apóstolo Paulo, mas que pouco tempo depois da partida do seu pai na fé, do plantador, do pastor daquela igreja, eles se afastaram do Evangelho, eles esfriaram na sua paixão pelo Evangelho. E o apóstolo, desde as primeiras linhas dessa carta, ele adverte à igreja que volte. Alguns dividem a estrutura dessa carta da seguinte forma, em 3 grandes argumentos de Paulo em defesa do Evangelho. O capítulo 1 e o capítulo 2 são argumentos pessoais. Paulo fala da sua própria história, da sua própria experiência, para mostrar como o Evangelho é poderoso e maravilhoso e a igreja não pode se afastar dele. Nos capítulos 3 e 4, Paulo faz uma defesa mais doutrinária, teológica. Ele vai para Abraão, ele vai para Moisés, ele fala sobre a doutrina da adoção, teologia mais robusta, mas que também mostra como o Evangelho é precioso. E por fim, nos capítulos 5 e 6, um elemento mais prático, ele fala sobre a liberdade cristã, sobre os frutos do Espírito, os frutos que advêm do Evangelho, tudo isso para mostrar como o Evangelho é importante. O capítulo 3, que nós lemos aqui no seu início, ele de certo modo é uma conclusão para aquilo que o apóstolo já vinha falando e o seu testemunho a respeito do Evangelho. Por isso que talvez a leitura pareça abrupta, porque parece que ele começa com um xingamento. Calma, Paulo. Paulo começa falando, ó Gálatas insensatos. Ainda que seja um xingamento na norma culta, né? Mas é, de certa forma, ofensivo. Ele está dizendo que aqueles irmãos estão com falta de senso, estão agindo sem sabedoria, estão sendo tolos. Mas tudo isso porque é a conclusão de algo que ele já vinha falando, como o Evangelho é maravilhoso. E ele os recrimina através de 5 perguntas, mostrando que eles têm respondido de forma equivocada à obra de Deus e à graça de Deus. Mas a partir dessas 5 perguntas que ele faz, dos versos 1 a 5, irmãos, eu quero extrair, como já falei, de forma positiva, como devemos responder. Se aqueles irmãos estavam respondendo de forma equivocada, e se eu e você talvez façamos isso muitas e muitas vezes, a palavra de Deus hoje quer nos trazer para o prumo. A palavra de Deus hoje quer direcionar o nosso afeto, o nosso coração e a nossa vontade na direção certa. Se Deus está se revelando a você, se o Evangelho tem te alcançado, tem te transformado, se a obra de Cristo tem sido anunciada e tem causado impacto neste lugar, como você deve responder? O que Deus espera de você? O que Deus espera da igreja do Catolé? Nós veremos nessas 5 perguntas, 5 respostas que o nosso coração deve dar à graça de Deus que tem sido manifesta nesse lugar. A primeira coisa, irmãos, ainda no verso 1, é que nós devemos nos encantar com Jesus Cristo. Essa é a primeira resposta.
que Deus espera de nós? Que nos encantemos com Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos o verso 1? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A primeira coisa que o apóstolo faz aqui é ir direto na raiz do problema daqueles irmãos. Ele usa a palavra fascinou. Essa é uma palavra fascinante. É uma palavra bonita que transmite para nós certo sentimento de contemplação. Mas, na verdade, ela tem até um significado mais forte aqui, quando Paulo escolhe exatamente a palavra grega aqui. Fascinação, ela pode ser entendida também como encantamento. Pense numa mágica. Pense em olhos que são enfeitiçados e de repente eles ficam fixos em algum lugar, são capturados, são sequestrados. É esse tom que o apóstolo usa. E ele está dizendo que aqueles irmãos tiveram os olhos encantados, fascinados e perderam de vista algo que não poderia ter sido deixado assim. Olha o que ele vai dizer: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Tentando entender a parte B desse verso. Talvez a primeira leitura nos leve à seguinte compreensão. Os Gálatas, eles viram Cristo sendo crucificado? Será que é isso que o apóstolo Paulo está falando? Como é que vocês tiram os olhos de Cristo? Vocês viram ele sendo crucificado? Talvez, de fato, essa fosse uma imagem muito forte para que qualquer pessoa esquecesse. Eu, particularmente, nunca vi ninguém sendo crucificado. As imagens que nós vimos, até nos filmes, há alguns anos atrás teve aquele filme com imagens muito fortes, A Paixão, de Mel Gibson, e aquilo nos marcou. Talvez nesse momento, nessa menção, você já tenha lembrado de alguma cena daquele filme. Imagine as pessoas que viram pessoalmente, então, como aquela imagem não é impactante, difícil de esquecer. Acontece que esse não foi o caso dos Gálatas. Esses irmãos, eles foram alcançados pela pregação do Evangelho depois da crucificação de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele falou sobre Jesus, ele anunciou a salvação, ele pregou e aqueles irmãos se entregaram a Cristo e começaram a sua vida cristã, mas eles não viram pessoalmente a crucificação. O que é que Paulo está mencionando aqui? Ajudou-me bastante o comentário do nosso irmão Calvino nesse texto. Ele vai dizer o seguinte, que Paulo estava referindo-se à pregação. E ele vai dizer que a igreja que tem artistas que pintam esse quadro de Jesus Cristo com palavras, ela não precisa de imagens. No púlpito, quando a obra de Cristo ela é explicada com clareza, com paixão, com entusiasmo, com verdade, com fidelidade ao texto bíblico, é como se Cristo fosse desenhado diante dos nossos olhos, e mesmo que você nunca tenha estado no Oriente Médio, e mesmo que você não possa voltar no tempo até aquele lugar, mas na sua mente e no seu coração, por obra do Espírito Santo, através da pregação, Cristo é desenhado diante dos seus olhos. E Paulo está dizendo, isso aconteceu com vocês. Não é porque eu ouvi falar, não, porque eu era o pastor de vocês. Eu me lembro que os olhos de vocês brilhavam quando falavam de Cristo, quando ouviam sobre Cristo. Por isso que a pergunta ela é tão dolorosa, quem vos fascinou? Como é que alguém lançou um feitiço sobre vocês e vocês perderam o encanto com aquele que tem encanto, beleza, glória e majestade inesgotável? A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Pedro, que os anjos anelam para escrutar o Evangelho, porque eles não conseguem entender essa obra maravilhosa. Como é que a gente pode se enfadar dela?
Não podemos. Se tem uma mensagem, se tem uma coisa que a gente nunca pode se entediar, chegar para os pastores e dizer: pastores, por favor, preguem outra coisa, a gente já ouviu demais sobre isso, faz 9 anos que a gente ouve sobre isso. Mas o Evangelho, ele é inesgotável. Um dia, nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor, e nós continuaremos nos espantando e admirando tudo que Ele é, tudo que Ele fez. Cristo tem uma beleza inesgotável, nós devemos nos encantar com Ele, de forma positiva. Esse é o ensino dessa pergunta, porque Paulo está perplexo, porque a igreja não estava respondendo dessa forma. Todos nós precisamos nos perguntar diante desse texto: e eu como tenho respondido ao Evangelho? Qual foi a última vez que eu saí daqui da igreja, ou que eu me levantei do meu quarto no meu momento de adoração, de culto pessoal, e simplesmente eu não conseguia parar de bendizer o meu Senhor Jesus? Qual foi a última vez que eu me peguei falando palavras de louvor a Ele, de admiração? Qual foi a última vez que meu coração acelerou, que os meus olhos lacrimejaram, que o brilho foi visível no meu olhar, porque eu ouvi falar sobre Jesus e eu sou extremamente encantado por Ele? O encanto por Jesus que se revela nas coisas que a gente quer ler, nas músicas que a gente quer ouvir, nas pregações que capturam a nossa atenção, porque nossa alma está encantada por Cristo. Essa é a primeira resposta, irmãos. Se Deus nos deu aquilo que é tão precioso, que nós não permitamos que nada tire a nossa atenção dele, que semana após semana você venha a essa igreja e, como se fosse a primeira vez, você saia daqui encantado com o seu Jesus, com a sua cruz, com o seu Evangelho, com a sua graça, com a sua salvação. Não se enfade dessa verdade. Nós temos um problema terrível. Nós nos familiarizamos com as coisas e muitas vezes isso faz com que a gente perca a empolgação com elas. Nós transformamos o extraordinário em ordinário. Nós transformamos coisas lindas em coisas triviais, porque o olho se cansa de olhar. Mas eu te desafio: olhe com fé para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e seu olho nunca vai se cansar. Você ouvirá por toda a eternidade da beleza, da glória e do seu valor, e sua alma não vai cansar. Não perca o encanto com Jesus. Essa é a primeira resposta à pergunta: o que eu devo fazer? Se encantar. Não é maravilhoso isso? A primeira coisa que Deus quer de nós, como igreja, é que a gente se encante com o seu filho. Antes de fazer qualquer coisa, é se encantar, é adorar, é engrandecer, é ter o coração repleto de gratidão a Deus. Falando em gratidão, o segundo versículo também vai nessa direção. Eu peço a ajuda da igreja na leitura. Quero apenas saber isto de vós. A igreja... Segunda pergunta do apóstolo. Ele começa até de uma forma forte, né? Quero apenas saber isto de vós. Às vezes parece alguns momentos assim que a gente tem algumas discussões. Só vou dizer uma coisa. Só que ele não diz só uma coisa, né? Ele emenda 4 perguntas aqui, né? Mas ele é enfático nessa segunda. Espera aí, só uma coisa. Vamos definir uma coisa aqui bem importante, ó Gálatas. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que significa receber o Espírito aqui? Ele está tendo em mente gentios que estavam fora da aliança e distantes da promessa. Pense que o Espírito Santo de Deus, o seu recebimento, aquilo que acontece em Pentecostes, que é tão forte, que é tão bonito, era uma promessa dada aos judeus.
Está lá Joel, capítulo 2, falando sobre o derramamento do Espírito. Isaías fala sobre a promessa do Espírito, mas todas aquelas promessas eram para o povo judeu. E de repente, os homens e mulheres da galáxia, que eram alheios a essa promessa, que não tinham nada a ver com isso, passaram anos e anos distantes a esse anseio, eles também receberam o Espírito de Deus. E como eles receberam isso? É isso que Paulo está falando. Como é que vocês receberam? Foi por obras da lei? Vocês tiveram que obedecer à lei dos judeus? Vocês tiveram que conquistar por mérito, por merecimento, por esforço? Quando vocês se tornaram judeus exemplares, aí Deus olhou do céu e fez: tá bom, agora eu vou dar o Espírito a vocês. Agora vocês serão parte do meu povo. Agora vocês entrarão na aliança. Foi assim? Foi pela pregação da fé? Aqueles homens um dia, eles simplesmente ouviram e creram em Jesus. E naquele momento eles receberam o Espírito, eles receberam a adoção, eles receberam a salvação, eles receberam todas as bênçãos celestiais. Aqueles que eram estrangeiros, que eram distantes, agora eles eram família de Deus, somente pela pregação, pela fé, somente pela obra de Cristo. Não foi pela lei. O que é que está por trás dessa pergunta aqui, irmãos? Na prática, esses homens estavam vivendo esquecendo-se disso. Essa é a segunda resposta necessária à graça de Deus, é lembrar do que Deus fez por nós. É tão fácil a gente esquecer isso. É tão fácil esquecer que só estamos aqui nessa noite porque Deus teve misericórdia. E a gente não precisou conquistar o seu amor, conquistar o seu favor, mover o seu braço pelo nosso mérito. Ele veio a nós, Ele nos chamou e nós atendemos pela fé e fomos acolhidos e fomos salvos. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, pelas obras da lei nós seríamos somente condenados, mas por causa da fé em Jesus, foi por causa dessa fé que fomos salvos. Foi Deus que fez tudo. Foi Deus que escolheu e preparou o plano da redenção. Foi Cristo que veio e consumou a nossa salvação. Foi o Espírito Santo que veio e aplicou a redenção no nosso coração. Foi Deus que fez tudo. E a gente não pode esquecer disso. Essas foram palavras que foram mencionadas pelo nosso pastor Flauber. Eu ia chamar apóstolo Flauber. Pelo pastor Flauber no início desse culto. Nós precisamos lembrar o que Deus fez. E quando a gente lembra o que Deus fez, o termo exato é esse, é o que Deus fez, não é o que a igreja fez, não é o que nenhum de nós, ou as famílias originais aqui, aquelas que estão desde o princípio, não é isso, é o que Deus fez, para nos lembrar como Ele é maravilhoso, para que possamos exaltar o Seu nome, para que possamos nos encantar com essa obra, a gente tem que lembrar. Você quer um teste prático de como às vezes a gente esquece o que Deus fez? Um dos testes mais viscerais é quando a gente se depara com pecadores que ainda não se renderam a Jesus ainda. Quando a gente olha para eles com um sentimento de superioridade, como se nós fôssemos melhores porque estamos na igreja, porque temos um comportamento diferente, uma família diferente, essas pessoas estão aí mergulhadas no pecado. Você está esquecendo que foi Deus que fez tudo. Você está esquecendo que você só está aqui pela graça de Deus. Que você não precisou pelas obras da lei conquistar o Senhor, Ele te conquistou pela pregação do Evangelho. Toda glória, toda honra seja dada sempre a Deus. Lembre-se sempre disso. Lembrar de onde veio faz bem para a alma. Quando a gente esquece, a gente cria uma imagem totalmente distorcida de quem nós somos. O Senhor chama a igreja do Catolé nessa noite, e cada um de nós, a lembrar de onde viemos, a lembrar de quem tirou a gente dali, e a lembrar que isso foi somente pela fé,
para que somente Deus receba toda a honra e toda a glória. Foi Ele que criou essa igreja, foi Ele que comprou essa igreja, foi Ele que plantou essa igreja, é Ele que tem feito essa igreja crescer. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Devemos responder assim, porque quando a gente esquece o que Deus fez, a gente também esquece como devemos andar e o que devemos fazer hoje. Terceira pergunta, verso 3, pessoal, ajuda da igreja. Sois assim insensatos? Mais uma vez, temos termos fortes nessa pergunta. Primeiro, que lá vai Paulo e chama os Gálatas de insensatos de novo. Veja, Paulo não era um homem dado a esse tipo de comportamento. Nós conhecemos as suas cartas, ele é bem mais polido, ele é bem mais carinhoso até com as palavras. Você lembra, por exemplo, quando ele escreve à igreja de Corinto, com casos de imoralidade, e ele chama aquela igreja de santos, chamados para ser santos, mas santos no Senhor. Mas acontece que na igreja da Galácia, o cerne do evangelho estava em questão e aquilo era muito sério. Paulo não poupava palavras, ele precisava chacoalhar aqueles irmãos. Ele repete insensato pela segunda vez. E qual é a insensatez aqui que ele denuncia no verso 3? Vocês são insensatos que começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne? Tem termos aqui que são muito fortes. O que é começar no Espírito? Nicodemos, comentando essa passagem, vai dizer que começar no Espírito, ou depender do Espírito, é exatamente aquele estado espiritual em que a gente é humilde. A gente reconhece a nossa dependência completa do Senhor. A gente confia somente na sua graça e somente no seu evangelho para crescer. Isso é andar no Espírito. Mas, em oposição a isso, um outro caminho que se apresenta aqui no texto, que até o que Paulo provoca aqueles irmãos a pensar, é que eles começaram sim no Espírito, começaram em quebrantamento, começaram em dependência do Senhor, mas agora, agindo de forma insensata e tola, eles estão se aperfeiçoando na carne. O que é se aperfeiçoar na carne, igreja? É exatamente o oposto, é quando a gente para de depender do Senhor. Ou pelo menos pensa assim, né? É quando a gente acredita na nossa força, nas nossas obras, nas nossas orações, na nossa fé, na nossa religiosidade, nas coisas que eu faço. E esse caminho, ele se afasta do Evangelho. Não é o caminho do Espírito. Exatamente porque eles esqueceram, eles não lembravam mais de onde vieram, eles foram enganados pelo seu coração, eles mediram de forma inadequada a sua capacidade, eles passaram a confiar em si mesmo. Se eu orar assim, se eu fizer assim, se eu obedecer à lei assim, eu vou crescer e eu vou me aperfeiçoar. Só que na igreja de Cristo, nós nunca podemos confiar em nós mesmos. Nós éramos insuficientes para a salvação e nós somos insuficientes para a santificação. Eu não consegui começar a obra de Deus na minha vida, foi Ele que começou, eu não consigo concluir, é Ele que conclui, é Ele que opera em mim o querer e o realizar, é aquele que começa a boa obra que termina. Nunca, irmãos, nós podemos simplesmente acreditar que é possível se aperfeiçoar na carne. Como é que eu respondo à obra de Deus? É quando eu continuo dependente de Deus todos os dias. Essa igreja foi um milagre. Eu nem sei o que acontecia aqui nesse espaço antes, se era um acaso, que era. Eu não sei o que acontecia na tua vida antes. Mas foi um milagre a obra de Deus que começou ali. Mas eu preciso te lembrar nessa noite, que hoje, você ter saído da sua casa e estar aqui com o povo de Deus adorando ao Senhor, é outro milagre. Porque se fosse só pela sua carne, você arruinaria toda a obra linda que Deus fez. Mas aquele que começou a obra, ele persevera. E é a perseverança de Deus em nós que nos faz continuar a cada dia. Por isso que nós devemos sempre nos manter na dependência do Espírito Santo de Deus.
É Ele que fala e a gente obedece. É Ele que faz e a gente reconhece. É Ele que guia os nossos passos e as coisas acontecem, mas é sempre Deus, é sempre Sua graça, é sempre Seu Espírito, é sempre o Evangelho, sem orgulho, sem vaidade, sem a tola pretensão de viver por minhas forças. Que forças nós temos? Nós precisamos nos manter humildes e dependentes do Senhor até o fim. É assim que essa igreja vai comemorar os 100 anos aí que o nosso irmão Neto profetizou, enquanto ela for dependente do Senhor. Pense nas igrejas do Apocalipse. Elas começaram bem. Elas receberam ameaças ali naquelas cartas. E muitas delas hoje não estão de pé. Por quê? Porque houve um tempo que o Espírito Santo não mais operava no meio da igreja. O Espírito Santo foi embora e a igreja nem percebeu, porque ela estava fazendo as coisas na carne. Religiosidade não é verdadeira adoração. Mera tradição, mero ritual, mera obediência exterior às leis, isso não é verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é aquela que se encanta com Jesus Cristo, é aquela que lembra do que Deus fez, e é aquela que depende do Senhor no Espírito Santo. É quebrantada, é humilde, é cheia de adoração e dependência no Senhor. Que sejamos assim, para a glória de Deus e para a nossa alegria e para o nosso bem espiritual. Quarta pergunta, que na verdade é a quarta resposta: o que Deus espera de nós? Peço a ajuda da igreja, mais uma vez. Verso 4: terá sido em vão Agora Paulo toca num ponto muito sensível também na vida daqueles irmãos. Ele fala sobre sofrimentos. Que tipo de sofrimento nós poderíamos nos perguntar? Mas o contexto da carta todo e o contexto da argumentação de Paulo é muito claro, é o sofrimento pela fé. É o sofrimento por causa do Evangelho. No capítulo 1, Paulo falou de sofrimentos que ele teve. E de algum modo aqui ele nos mostra que aquela igreja também passou por esses sofrimentos. E se agora eles estão se afastando do Evangelho, eles estão dizendo que aquele sofrimento não valeu de nada. Quais são os sofrimentos do Evangelho? Quais são as cicatrizes santas que se revelam por trás dessa festa aqui? Talvez são momentos que a liderança da igreja se preocupou demais com essa obra e orou e clamou ao Senhor e talvez chorou na presença de Deus. Talvez foi um dia que alguém pregou o Evangelho e sofreu rejeição e perseguição dentro de casa. Alguém que se converteu aqui nessa obra, mas recebeu portas fechadas na sua casa quando chegou com tanta empolgação para falar de Jesus. Talvez foram oportunidades de emprego, oportunidades acadêmicas perdidas por causa da fé. Talvez foram lutas muito duras contra o pecado, que você está aqui nessa noite, mas só Deus sabe o que você passou para abandonar alguns vícios, para mortificar a sua carne. Esses são sofrimentos pelo Evangelho. Esses são sofrimentos que são fruto da graça e da obra de Deus em nossa vida. E o que o Paulo está dizendo aqui é que aqueles irmãos passaram por isso. Mas da medida que eles começaram a esfriar na fé e se afastar do Evangelho, aquele sofrimento não fazia sentido mais. É como se eles tivessem sofrido de besta, tanta oração, tanta lágrima, tanta dor, tanta luta, tanta rejeição. Para quê se vocês estão se afastando do Evangelho? A igreja é chamada nessa noite a olhar com carinho e a valorizar cada cicatriz que vocês adquiriram por causa da fé. Elas são as nossas insígnias. Cada vez que você chorou por causa do Evangelho,
Cada vez que você disse não à sua carne, cada vez que você recebeu uma resposta dura por causa da sua fé, aquilo são troféus que você tem que guardar, porque aquilo te faz mais parecido com um Cristo cheio de cicatrizes. A gente quer ser a noiva de Cristo, né? De fato a igreja é. Só que como é possível ser a noiva de um homem que é cheio de marcas no seu corpo e ter a pele toda blindada, sem arranhões, sem sofrimentos e sem lágrimas? Não é possível. Assim como o nosso noivo foi perseguido, rejeitado, todos aqueles que vêm após ele também têm a sua dose, também têm o seu quinhão. Mas eu quero que você lembre dos apóstolos de Jesus Cristo. Quando eles foram perseguidos, quando eles foram açoitados, lá no livro de Atos, a palavra de Deus vai dizer que eles se alegraram, porque foram considerados dignos de sofrer por Jesus. Será que você tem encarado assim os seus sofrimentos pela fé? Que você se alegre em tudo que você passou até chegar aqui. Não esqueça todos os sofrimentos que você carrega por causa da sua fé. Você não deve lembrar deles com amargura e com ressentimento, mas eles fazem parte da história que Deus está escrevendo. E às vezes Ele escreve na nossa pele, às vezes Ele escreve no nosso coração, mas que a nossa oração seja: Senhor, esculpa, não sei nem se esse verbo se diz assim, mas que a imagem de Cristo seja esculpida em mim. E para isso, o processo às vezes é doloroso e pedaços de pedra vão ficando pelo meio do caminho porque estamos sendo lapidados, mas que esse sofrimento não seja em vão. Tem um aspecto aqui bonito, né, no final do texto, do final do verso 4. Se na verdade foram em vão. Eu creio que isso aqui é uma notazinha do apóstolo dizendo: olha, eu não creio que foi em vão. Eu penso que o coração do pastor aqui, Paulo, talvez ele lembrasse de alguns irmãos, aquela família querida que perdeu tantas coisas porque seguiu a Cristo, passou dificuldade financeira. Eu penso que Paulo tinha o nome dessas pessoas, ela diz: irmãos, não foi em vão, eu lembro do que vocês passaram, eu lembro do amor de vocês por Cristo, e as feridas de vocês testificavam desse amor, esse sofrimento não foi em vão, vocês pertencem a Cristo, não se afastem dele. Não foi em vão. Que essa esperança do apóstolo, ela também sirva de consolo para nós, porque pode ser que por alguns momentos você esqueça, mas que você lembre nessa noite: não foi em vão. Quinta e última pergunta, quinta e última resposta que devemos dar a essa obra de Deus nas nossas vidas. Peço a ajuda da igreja a última vez. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, o verso 5, ele conclui essa bateria de perguntas difíceis que o apóstolo faz àquela igreja, e ela chega no auge desse questionamento. Porque não trata simplesmente das experiências dos Gálatas passados, de como eles interpretam a obra de Deus, os sofrimentos dele, mas diz respeito a como eles enxergam o próprio Deus. Esse aquele aqui refere-se a ele, Deus. É aquele que concede o Espírito e que opera milagre entre vós. Paulo está falando sobre Deus. Esses verbos aqui, eles estão no presente e contínuo, é coisas que Deus está fazendo na igreja naquele momento. Ele continua atuando, ele continua operando, ele continua fazendo milagres. Paulo está se referindo, portanto, a como aqueles irmãos enxergam Deus. O que é que move Deus? O que é que faz com que Ele opere no meio da igreja? Irmãos, essa é uma das perguntas mais importantes que precisa ser feita ao nosso coração nessa noite. Como é que Deus opera no meio dessa igreja? Como é que Deus abençoa as pessoas aqui? Qual é o fundamento das suas ações e intervenções?
por que Ele responde, por que Ele atende, por que Ele abençoa, por que Ele cuida. Paulo dá duas opções aqui, certo? No fim do texto. Porventura, Ele o faz pelas obras da lei, ou Ele o faz pela pregação da fé? Existem dois retratos aqui do próprio Deus. Um deles é o Deus que opera, que faz milagres e que abençoa a sua igreja como resposta às obras da lei. Muitas vezes essa é a visão de Deus que nós acalentamos no coração. Se eu fizer aquilo que Deus manda, Ele me abençoa. Se eu não guardar os seus mandamentos, eu vou sofrer maldição. Se eu quero uma bênção de Deus, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer a minha parte. E veja, eu não estou dizendo que a gente não deve obedecer. Eu não estou dizendo que a vontade de Deus não é que a gente se santifique, que a gente faça a coisa certa segundo a sua palavra. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é isso que move o coração de Deus? Será que Deus é simplesmente aquele que tem uma prancheta e fica ali colocando os pontos, e se a gente atender a certa pontuação, a gente vai ali, a gente troca o ticket e pode receber a nossa bênção? Seria Deus um mero corregedor cósmico? A outra opção, que de fato é a verdadeira, é que Ele opera no nosso meio através da pregação da fé. É o mesmo jeito que a gente começou a caminhada cristã, né? Ele fala, Ele promete, Ele anuncia, a gente ouve, a gente crê e Ele faz. Não é pela obra, não é pelo merecimento, é sempre por fé, é sempre por graça. Porque se fosse pela obediência, nenhum de nós seria abençoado por Deus, porque a gente descumpre a sua lei o tempo todo. Mas é sempre por misericórdia. E esse é o nosso Deus. Ele deseja ser visto assim por nós. A questão dessa quinta pergunta é que imagem de Deus nós temos cultivado no nosso coração? Olhe tudo que Ele já fez aqui nessa igreja. Olhe tudo que Ele já fez na sua vida. Olha as bênçãos e as graças que Ele te deu quando você não merecia e você nunca merece. Olhe para Ele como Deus que é justo juiz, como Deus que é santo, mas olhe para Ele como Deus que é misericordioso e gracioso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. A primeira vez que eu preguei nesse texto, eu me lembro que na manhã de sábado, é geralmente quando eu estou fazendo um acabamento ali do sermão, faço as aplicações, ilustrações, eu simplesmente travei naquela manhã. Eu sei que é um sinal que o corpo vai estar dando que tem que dar uma parada. Eu travei, eu não conseguia fazer nada. Mas faltava pouco para o sermão terminar. Eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou descansar. Qualquer coisa, na manhã do domingo, eu acordo um pouco mais cedo, com a cabeça descansada, eu termino. É só um acabamento que falta no sermão. Na teoria, isso seria simples. Na prática, eu passei a manhã do sábado me sentindo péssimo. À tarde, eu fui para um casamento, me senti um pouco melhor. Quando cheguei à noite, eu disse, vou fazer agora. Me senti péssimo de novo. Eu fui dormir triste, quase deprimido. Deus me acordou, umas 10h30 para 11 horas, eu voltei para o computador e consegui terminar muito tranquilamente. É que quando eu cheguei nesse último verso, eu entendi porque eu bloqueei naquele dia. Porque Deus queria me mostrar que o insensato era eu. Quando eu me sentia péssimo, me sentia triste, porque eu não conseguia produzir, eu estava pregando um Deus diferente ao meu coração. Na prática é como se eu dissesse que Deus só me amava, só me abençoava, eu só podia me sentir bem com Deus se eu estivesse sendo produtivo. Isso é uma mentira. Isso não é o Evangelho. O Evangelho diz que Deus nos ama e nos acolhe quando a gente fracassa também. Quando a gente não consegue fazer nada,
Porque foi assim que Ele nos amou quando nos salvou. E é assim que Ele nos ama ainda hoje, porque a gente nunca é perfeito como a gente pensa que é. Quando nos esforçamos para fazer as melhores obras para Deus, agir da melhor forma na nossa família, mesmo assim a gente sai deixando um rastro de fracasso e de pecado, e Deus não vai nos punindo no meio do caminho, Ele vai nos perdoando, nos acolhendo e corrigindo as nossas imperfeições, porque esse é o Deus da graça, esse é o Deus do Evangelho, e esse Deus tem que estar no nosso coração e dentro dos nossos olhos. Como é que eu respondo à graça de Deus aqui nessa igreja, na minha vida? É tendo uma visão correta de quem Ele é, de como Ele opera, de como Ele é bom e de como Ele é gracioso. São 9 anos de Evangelho. Que sejam 9 anos de gratidão, de adoração e de conhecimento de Deus. Que a cada semana você se encante com Jesus Cristo aqui nessa casa de oração. Que a cada semana você lembre do que Deus fez e como Ele te salvou por graça, para que você saia daqui grato. Que a cada semana você seja convencido da sua incapacidade e da dependência que você tem que ter do Espírito Santo. Que a cada semana você saia daqui com um santo remédio que cura as nossas feridas, mas nos ensina a estimá-las por amor a Cristo. Que a cada semana você saia daqui com uma visão mais nítida e mais clara de quem é o nosso Deus. O Deus que é santo, mas é misericordioso. O Deus que é justo, mas é o Deus que acolhe o pecador. O Deus que é perfeito, mas que aceita pecadores que fracassam como seus filhos e os ama e cuida deles, sempre por graça, sempre por misericórdia. Esse é o nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e que Ele nos firme nessa palavra e nessa preciosa revelação de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Vou pedir a pastor